horário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais, toda noite, às 19 horas, para trazer informação com credibilidade para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui na nossa bancada, no Estúdio Novo, pela primeira vez, doutora Fabiana Berti, ela que é referência em ginecologia integrativa e vai trazer uma abordagem muito bacana sobre a menopausa, os impactos da menopausa na saúde da mulher e também sobre estética íntima, essa área da ginecologia que tanto vem crescendo e ganhando destaque. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Olá, Paula, um privilégio, né, conhecer o teu estúdio novo aqui. Feliz de estar aqui contigo. Muito bom. Doutora Fabiana, já são aí quantos anos de profissão nessa jornada da ginecologia e há quantos anos a doutora passou por essa transição, né, da ginecologia integrativa? Da ginecologia eu sou formada já há 24 anos, né? Saí da residência e fui para a Primavera há 24 anos. Na ginecologia integrativa e regenerativa eu estou desde 2018. E é um processo, né? A gente vai reeducando nossos olhares em relação a essa nova medicina, esse novo. Porque a gente aprende muito o básico do que é a ginecologia, a rotina ginecológica, e não tinha muito esse conhecimento de toda a parte funcional, integridade entre os órgãos, né? Entre os sistemas. Então é um caminhar aí, terminando uma pós-graduação. Sempre estudando. Sempre estudando. Não Avança dá muito essa parar. área, né, doutora? Avança, não dá para parar. Cada dia tem coisas novas, então a gente tem que estar atualizado, Paulo. Se você pudesse elencar algumas mudanças relativas, né, que aconteceram em relação à antiga ginecologia, que nós possamos, né, mencionar assim, quando você formou, para a medicina, para a ginecologia atual, quais seriam as principais mudanças que melhoraram a qualidade de vida das mulheres? É o foco na prevenção, Paulo. Porque, assim, dentro da medicina, a gente aprende muito sobre doenças e aprende pouco a prevenção dessas doenças. Sim. É claro que a gente trabalha em relação a isso, mas não tão profundamente como agora com a medicina integrativa. E a parte da medicina integrativa, da ginecologia integrativa, ela é um processo, né? Nem todos têm acesso, nem todos vão para essa medicina. Então, por isso que tem muitas mulheres que ainda ficam, né, a desejar essa saúde, que não é todo profissional que tem essa especialização. E a mudança é assim, tu continua fazendo o básico, rotina ginecológica, preventivo, ultrassonografia, mamografia, mas você entende que aquela queixa que a paciente está ali à sua frente vai além de um processo de um exame simples, tem que ter todo um entendimento. Então, aí que está, eu digo assim, a lindeza da coisa, né, dessa medicina, você compreender lá a nível celular, mitocondrial, as queixas que a mulher está apresentando ali na tua frente. Com certeza. Nós caminhamos para um número expressivo de mulheres que estarão na menopausa em alguns anos, né? Até porque a expectativa de vida mudou muito. Quais são os principais impactos, as mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher na menopausa, doutora? Com a menopausa, assim, nós somos regidos pelo estradiol. É o nosso hormônio mãe, digamos, é o hormônio que faz a proteção de tudo. Então, a queda hormonal favorece vários sintomas e, às vezes, não sintomas não tão evidentes, tão clássicos como os fogachos. Então, muitas mulheres passam por essa fase de transição sem perceber que aquilo que ela está sentindo pode ser relacionado à queda hormonal. Mas pensando a nível de prevenção, o estradiol ele previne muitas doenças neurológicas, previne muito a questão da osteoporose. Então, a gente tem um número acentuado de mulheres que não fazem reposição com mortes por uma fratura espontânea. Muitas mulheres têm medo de uma reposição hormonal por o risco de ter câncer de mama, mas as estatísticas mostram mais mortes por uma fratura pela osteoporose do que Pela morte própria pelo câncer reposição. pelo câncer de mama. Então, assim, é essa questão que a gente tem que estar atenta. Tirar esse mito de que o hormônio causa câncer e tentar oferecer cada vez mais essas alternativas para as mulheres. Paulo, muitas que se queixam e a grande maioria está numa atenção primária, né? E muitas têm dificuldades de acesso aos hormônios realmente que a gente fala, que a gente orienta. Então, recentemente até eu publiquei na minha rede social, o Estado de São Paulo colocou como lei esse atendimento na saúde básica do Estado à mulher, a reposição, a ter hormônios, né, a nível de saúde pública.
Então, isso é um marco que tomara que todos os outros estados, porque a gente tem que falar disso Com também, né? certeza, com Eu acho que o certeza. acesso tem que chegar para todas, né, Tem que Paulo? chegar, doutora. E não são só mudanças fisiológicas, são mudanças emocionais, né? Sexual na vida da mulher, né? Existem muitas. A mulher passa por muitas mudanças nesse período e é importante as informações, né? E mostrar para ela o que elas têm acesso hoje para amenizar esses impactos, né, doutora? Sim, sim. A gente fala assim, é uma pausa da vida reprodutiva e uma nova fase. Então, tu deixou de ser aquela mulher reprodutiva que poderia ter filhos, né, engravidar, e a menopausa é uma nova fase que a gente tenta colocar como uma fase produtiva, né? Então, a mulher está mais madura nessa fase, mas também vem muitas inseguranças em relação às transformações que isso acontece, né? O medo do envelhecimento, sim, por que não? O medo de ter doenças, porque é histórico familiar de doenças. Só que a gente está numa fase onde a medicina avançou muito. Então, nós não devemos ter a comparação das nossas avós ou Com mães, certeza, com né? Então, a certeza. gente tem... Até eu lembrei quando tu estava falando da questão da expectativa de vida, tem uma que a gente usa muito nas redes sociais para chamar a atenção. Uma notícia de um jornal da década de 70, mulher idosa tem a sua casa invadida por um caminhão né, que perdeu o controle, né? E a mulher idosa era uma mulher de 42 anos, nessa notícia. Então, hoje, mulher de 42 anos não é uma mulher idosa, né? Não. Então, para ter a noção de quanto que mudou, Nem de 60. Tava olhando. nem Gente, eu 60. acompanho tanta mulher na rede social de 60, 70 anos, até 80 anos que fazem atividade física Ativas. ativa. Assim, eu acompanho porque são fontes de inspirações para mim e é assim que eu quero envelhecer. Isso. Falo que nós hoje temos o livre arbítrio, temos acesso para escolher qual perfil de idoso eu serei, né? E como escolher isso? A escolha, ela inicia agora, na fase jovem, Isso. A né, escolha doutora? é agora e a gente está lá para mostrar o caminho. Eu falo isso para os pacientes, a nível de consultório, nas redes sociais também. Nós estamos para orientar, para mostrar o caminho, para ajudar, mas a escolha é de cada um. Então, ter a visão do futuro é importante para as decisões de agora. Então, tem muito assim, eu quero viver 100 anos, mas como que você quer viver? Com andador, não reconhecendo os seus familiares, né, porque está com demência, ou você quer viver a chegar aos 100 anos ativa, brincando, sentando no chão dos seus Sim. bisnetos, viajando, passeando, curtindo a vida, enfim, trabalhou tanto, né? Então vamos. Então é essa visão que as mulheres têm que ter no seu futuro. E é agora, né? Com Para já certeza. vivenciar lá para Agora é frente. a hora, É a né? hora. Doutora, a gente sabe que não é só. Nós temos hoje os artifícios da reposição hormonal, que a doutora super defende, e eu também Sim. defendo, né? Gostaria que você pontuasse a questão dos benefícios da reposição hormonal e os artifícios que nós temos para as mulheres que têm contraindicação para a reposição hormonal. A reposição hormonal a gente indica, é uma indicação formal, até por diretrizes aí das nossas sociedades. A mulher que tem fogacho é uma indicação formal de reposição de estradiol, porque ele é um sintoma vasomotor. E ele está relacionado aos riscos cardiovasculares, risco de infarto. As mulheres menopausadas, a mulher entrou na menopausa, deixa eu lembrar o que é menopausa e o que é climatério. Exatamente. É bom a gente Climatério definir, porque confundem muito, confunde né? muito. Climatério é uma fase que começa aos 40 anos e vai até os 65 anos, mais ou menos. E dentro dessa fase ocorre a menopausa, ou seja, é a data, você faz um ano sem menstruar. Então, menopausa é quando você ficou um ano sem menstruar. Na minha residência, eu aprendi que a gente tinha que esperar esse um ano para começar a tratar essa mulher. Não mais, porque os efeitos das deficiências hormonais acontecem já a partir dos 40 anos, já a partir desse climatério. Então, a questão da importância da reposição hormonal vem aí. Então, você tem os riscos de doenças metabólicas aumentadas com a falta do estradiol. Você tem o risco da osteoporose, que eu já citei, que aumenta o risco até de fraturas e mortes. O risco da demência, de Alzheimer. Estradiol é importantíssimo na manutenção da massa magra. A mulher, a partir dos seus 35 anos, 40, ela já começa a ter perda de colágeno, perda de massa magra. E a partir da menopausa, parece que tudo derrete. Se tu não faz exercícios, você vai perder massa magra. E aí onde implica a questão da autonomia, da força física, né? Levantar da cadeira, levantar da cama. E a questão do benefício a nível de pele também, envelhecimento, né?
A mulher que não repõe hormônio, ela tem um envelhecimento de pele mais O acelerado. impacto é maior. Né? Impacto maior. As mulheres que não podem fazer reposição hormonal, Paula, são as que tiveram câncer de mama. História familiar, mãe, irmã, tia, avó, não contraindica, salvo que tem que ser sempre orientado por um médico, avaliada essa história familiar, mas não contraindica. O câncer de mama e câncer de endométrio são cânceres hormônio dependentes. Então, eles vêm pela presença do estrogênio. Então, é uma contraindicação formal para não fazer reposição hormonal. Tá, mas aí não tem mais nada. Agora eu perdi minha segunda fase da vida, né? Porque eu tive câncer de mama. Sobrevivi, estou curada, né? Por exemplo. Mas não posso repor hormônio. Mas não posso repor hormônio. Então, assim, hormônio não é tudo. A gente fala, defende, mas tem várias estratégias para você viver bem. Quais são essas estratégias? Olhar os hábitos de vida. Então, ter mudanças de vida. Cuidar com o gerenciamento de estresse. Então, a vida, o estresse é algo que te leva a ter muitas doenças, incluindo câncer. Gerenciamento de sono, então, assim, excesso de luz à noite, excesso de telas. Gerenciar o horário que você vai dormir, gerenciar o horário que você vai ter o teu jantar, para você não prejudicar, não ir jantar com o estômago, né, cheio, que a gente fala. Para, durante a noite, ter a liberação dos hormônios adequados, para ter um sono reparador, das enzimas, tudo que a gente precisa. Fazer atividade física, olhar a sua geladeira, a sua lista de supermercado, sabe? Restringir algumas coisas. A bebida alcoólica em excesso prejudica muito. Então, ter esses cuidados. E suplementação, né? É um conjunto. É um conjunto. Sono, controle de estresse, alimentação, atividade física, reposição hormonal, né? Caso você tenha indicação. Isso aí. Mas há um conjunto. Não adianta a gente depositar as nossas energias em apenas um pilar, um fundamento, né, doutor? Existe um artefato, né? São várias estratégias aí que a gente tem que se amparar. E eu acho que, doutora, não é falar assim, eu vou começar hoje, querer começar com tudo. É algo gradativo. É gradativo, Paula. Uma construção. Você corre maratona. Sim. Eu sei que você é maratonista, né? Um exemplo para nós. Mas você não começou correndo uma maratona. Não, comecei correndo 5 quilômetros e sofrendo. Não é? Sofrendo, e as coisas vão indo. Então, no processo também é assim. Às vezes as mulheres passam uma parte da vida delas antes da menopausa não cuidando da sua saúde, e quando vem o impacto abrupto da queda hormonal da menopausa, elas querem já a rapidez de um dia para o outro as melhorias em relação a perda do peso, né? Enfim. Mas assim, mas quanto tempo que tu vem ganhando peso? Doutor, desde o meu último filho. Que idade tem seu último filho? Tem 27 anos. Então você passou 27 anos não se cuidando e agora você quer em uma semana perder tudo que você ganhou. Entendi. Então tem que ter um processo. Até na questão de reposição hormonal, a gente não entra às vezes de imediato com os hormônios. A gente tenta melhorar essa qualidade de vida dela, de saúde, desinflamando, tentando fazer ela emagrecer um pouquinho, porque tem certas coisas que o hormônio é super bem indicado, em outras ele pode até prejudicar. Então tem que ter todo um cuidado e entender bem isso. Você tem que estar atualizado para ocorrer essas mudanças. Acompanhar esse movimento. Isso. Por exemplo, um exemplo, Paulo, assim, até 5, 6 anos atrás, ou até menos que isso, eu prescrevi um determinado via de administração hormonal, né? E agora hoje sabe, por exemplo, a via oral, o destradiol, aumenta alguns fatores de risco. Doutora, mas a minha receita a senhora tem. Assim, olha a data da sua receita. As coisas mudam, então eu estou mudando. Se há 6 anos atrás, 5 anos, eu prescrevia o estradiol via oral, hoje eu não prescrevo mais. Por quê? Porque os estudos mostram que ele tem aumento de risco tromboembólico, aumenta o risco dessa metabolização pelo fígado, transformar em estrona. O estrono tem mais atração para a mama, tem risco negativo para essa mama. Então, tem várias situações. Então, agora a gente não prescreve mais via oral. A gente tenta via transdérmica, implante de estradiol subcutâneo, né? Ou a pele, gel ou adesivo. Então, a mulher que ficou parada no tempo com a receita e foi replicando essa receita também está errado. Então, é importante, todo ano, fazer a procura do ginecologista. E esse ginecologista tem que estar atualizado também. Com certeza. Eu falo assim que foi o tempo em que aproximar-se da menopausa ou chegar nela era motivo de desespero para nós mulheres, né? Hoje a gente tem muitas formas de chegar bem na menopausa, de se preparar para receber essa fase que
pode significar uma linda fase para você, mulher. Por que não, né, doutora? Por que não? Eu considero sim. Né? É uma linda fase, porque tô na menopausa, estou velha. Não, pode ser algo muito prazeroso, uma fase linda, uma fase de descobertas, onde você possa se descobrir uma nova mulher. Eu considero hoje melhor do que há 20 anos Eu atrás. também. Até o aspecto físico, viu, Paulo? Só as fotos lá, só não. Fala, Eu como tô melhor melhorei, hoje. né, Posso ter doutora? minhas ruguinhas, minha pelezinha aqui, não tem problema, bem-vindas, mas assim, eu estou melhor hoje. Mas foi um banquinho, né, que É um você foi banquinho. fazendo ano após ano, né? Sim. E a gente vê os reflexos muito bem refletidos, né, em você. É uma inspiração. A doutora, de fato, vive aquilo que prega, que incentiva, que preconiza dentro do seu consultório para as suas pacientes. Sim, Isso é é. importantíssimo. É. Porque médico, doutor, tem dificuldade de se cuidar, não tem? Tem. Eu Você tive vive vários nesse universo, professores. você sabe disso. Ah, tem Então, mas muita dificuldade, porque vem a carga horária às vezes excessiva, né, Paula? Tem que trabalhar muito para falar aquela, em carga né? horária, eu sei que você trabalha muito, mas fala a hora que você treina para nós. 5 da manhã. Eu também. 5 da manhã. São escolhas. Escolhas. É o horário que eu consigo, às vezes até mais cedo, né? Tem que acordar 4 e pouco, por ter todo um processo. Mas é esse horário que a gente consegue para fazer o exercício. E aí vem a questão: muitos dizem, não tenho tempo. O tempo a gente tem. É gerenciamento de tempo, gerenciamento. Achar aquele horário, 40 minutos é melhor do que 40 minutos sentados no sofá. Com certeza. Vamos falar agora de estética íntima, né? Bloco 2. Antes eu quero chamar um bloco comercial, tá, Pedro? Vamos para um rápido bloco comercial, já volto. Tá muito especial esse bate-papo aqui, então segurem aí para vocês já nos acompanharem aqui falando sobre estética íntima. Até daqui a pouco. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow.
Voltamos. Agora falando sobre estética íntima, né, doutora Fabiana? Sim. Essa área que vem crescendo tanto, afinal de contas, não é só o rostinho que envelhece, gente. A parte íntima também. Hoje a gente tem um amparato de vários artifícios para que você, mulher, possa continuar se sentindo empoderada, com autoestima elevada, confiante, né? Doutora, primeiramente, estética íntima tem se tornado um tema muito relevante, muitas questões têm sido levantadas, né? Muitos procedimentos e técnicas têm sido aí implantadas nesse universo íntimo. Quais procedimentos você destacaria hoje disponíveis para a estética íntima, né? E qual que é o impacto que ela tem na vida da mulher? Paula, assim, se for falar, é uma infinidade de procedimentos que tem, Sim. mas o carro-chefe acaba sendo sempre o laser de CO2, porque a gente sabe que o CO2 é um dos estimuladores de colágeno mais potentes, mais bem no mundo todo, né? Para corpo, para face, principalmente a parte de rosto. Uhum. E na área genital foi muito bem-vindo, porque com o envelhecimento a mulher acaba tendo um certo atrofia ou ressecamento dessa mucosa vaginal. Então, ele acaba melhorando essa qualidade dessa mucosa, que lubrifica, né, aumentando a lubrificação, a hidratação, neovascularização, neocolagênese. Só que também tem os benefícios estéticos, né, do laser. Então, com o laser a gente consegue trabalhar muito em cirurgias íntimas, que sempre existiu a técnica da ninfoplastia ou da cirurgia íntima, de redução de pequenos lábios, plástica dos pequenos lábios, plástica dos grandes lábios. Isso a gente aprende na residência. Só que com o avançar da modernidade e das tecnologias, a gente vai aprimorando técnicas. Então, o laser veio aprimorar essa questão estética do genital para a cirurgia íntima. Além de laser, vários outros, ultrassom microfocado, radiofrequência, produtos como bioestimuladores de colágeno, né, o ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, que você faz estímulo em pele, de vulva, melhora toda aquela região que fica flácida, que perde volume, ácido hialurônico para preenchimento, a vulva fica murchinha com envelhecimento, então você consegue fazer esse processo. Hoje, agora, é recente na dermatologia os exossomas, PDRN, então a gente consegue atuar porque eles têm fatores de regeneração, então a gente consegue atuar para melhorar também tanto a parte estética quanto funcional ou tratar doenças, né, dentro da área É genital. muita coisa, né? Muito, muito, Até muito. fios de PDO, né? Fios Estamos de usando ainda PDO. para incontinência urinária, Para doutora? incontinência urinária. Você pode usar fios de PDO, os lisos, que são para estímulo de colágeno também, e tem os fios de PDO espiculados que servem para sustentação. Então, aquela vulva que está muito caída, muito flácida, pode fazer a sustentação desses lábios, né? Então, não ficar tão caidinha. E na questão da incontinência urinária, é uma alternativa. Ainda poucos estudos, ainda sendo... quanto mais estudos tiver, melhor. Mas, assim, eu até estou finalizando a minha pós-graduação e é um relato de caso com Legal. fios de PDO na incontinência urinária ao esforço, que é espirrar e tossir, que é o comum da mulher no envelhecimento, pós-parto. E na revisão tem um artigo. Um autor com 2 ou 3 artigos ali. E coisa recente, de 2021 para cá. Mas ele tem muita indicação aí para alternativas para incontinência urinária, que a mulher às vezes tem contraindicação para ir para cirurgia, para algum evento, né, clínico. Então, melhorar a qualidade de vida da mulher. Perfeito. Nossa, tanta coisa, né, Tanto. doutora? Tudo que faz no rosto pode fazer na parte Pode íntima. fazer na parte íntima. Só saber como fazer. Então, Escolher um as bom técnicas profissional. certas. Isso, um bom O profissional. bom de nós salientarmos aqui hoje é que a estética íntima não veio só para trazer, melhorar a autoestima, mas também ela soluciona alguns problemas fisiológicos, né? Até na qualidade sexual da mulher. Também. Há um ressecamento ali da vulva no período da menopausa. Por quê, doutora? Ao que se deve isso? A falta de estradiol com a menopausa. E eu trago também, assim, no pós-parto, a mulher que está amamentando, ela tem um bloqueio pelo hormônio da lactação do estradiol. Então, ela passa temporariamente por uma menopausa hormonal, digamos, né? Porque a falta de estrogênio leva ao ressecamento. Então, mulheres no período puerperal que estão amamentando, elas têm esse ressecamento vaginal e pode sim fazer laser, radiofrequência nessa fase. E as mulheres na menopausa, depois elas recuperam, né? Porque volta tudo ao normal para a amamentação. Só que as mulheres na menopausa, mesmo com a reposição hormonal, elas têm um déficit de elasticidade, né? Elas têm uma acentuada atrofia ali. E leva muito dificuldade no relacionamento, na questão sexual. Dor, né? Afeta muito. Afeta e afeta, às vezes, o relacionamento. Eu tive uma paciente, Paula, no consultório já há quase 70 anos. Ela assim, doutora,
Hoje eu entendo porque muitos casais se separam. E eu disse, mas por quê? Se a mulher fica totalmente cheia de dor, ela não quer ter relação com o marido. E o marido está ativo, ele quer, né? E ele acaba procurando outro relacionamento. Se olha só, mais uma indicação para a gente fazer o laser. Eu disse assim, ela, isso. Então, assim, acaba tendo também essa questão emocional de relacionamento. A dor afeta muito o casal, né? A dor no ato sexual. Sim, e dor não é normal, né? Não Mulher é não precisa normal. conviver com dor. Existem hoje artifícios, existem formas de viver bem, né? De melhorar esse aspecto. Se está sentindo dor, não romantize, não normalizem a dor, né, doutora? Isso, faz Procure parte. ajuda. Procure ajuda. Várias causas podem ser. A gente está citando a Tem que questão do. investigar, né? E isso tem que citar. Tem que investigar. A incontinência urinária também é algo que acomete boa parte das mulheres nessa fase da vida, né? Quais são as causas mais comuns da incontinência, doutor? E como que a gente pode trabalhar na forma preventiva? Nós temos 2 tipos de perda urinária. Na verdade, 3, mas 2, 5 sintomas distintos, né? A incontinência mais comum é que pega mulheres mais jovens, é a incontinência por esforço, onde você faz alguma atividade que aumenta a pressão abdominal. Então, uma risada, aquela gargalhada gostosa, Sim. tossir, espirrar, correr, pular, né? Erguer algum peso, porque existe um frouxidão do assoalho pélvico da musculatura por parto, por gestação, e daí com o envelhecimento, quando as mulheres estão já indo, né? A perda do colágeno, a perda dessa musculatura. Quando a gente fala que a menopausa leva a uma perda de massa magra, lembrando que os nossos órgãos pélvicos são sustentados por músculos. Então, a bexiga ali está sobre músculo. Se você tem um frouxidão desse músculo, a bexiga pode cair, ter prolapso, e também pode vir a incontinência urinária. Então, aonde é importante a fisioterapia pélvica, porque a nossa musculação não pega esse músculo. Então, a gente precisa fazer exercícios específicos para a pelve e também fazer a prevenção com as tecnologias, enfim. Então, a incontinência urinária vem por isso, o envelhecimento ou fatores causais, que é a gravidez ou parto, né? Genéticos. Às vezes a mulher já tem uma perda de colágeno, né? Já acentuado desde jovem. Então, isso afeta muito as mulheres e afeta muito a convivência dela, né, a nível social. Quando é muito intensa, quando ela tem que usar uma proteção, uma calcinha para proteger, uma calcinha absorvente ou geriátrica, isso é incomodativo, né, a nível. Então, ela deixa de conviver socialmente, ela deixa de estar com seus familiares. Mulher, às vezes, que perde xixi durante uma risada, uma tosse, ela acaba se privando do convívio porque ela acha que está fedendo urina, cheirando urina o tempo inteiro. Então, isso gera vários transtornos, né, doutora? Vários transtornos emocionais. Mas olha, eu falo que existem artifícios, né? Nós temos aí a parte hormonal, a parte do fortalecimento, mas não existe nada para prevenir mais incontinência urinária do que a atividade física, né, doutora? Fortalecimento da região pélvica. Que é onde há essa frouxidão, né? Onde começa o problema, de fato, né? E as mulheres têm que informar isso para os médicos. A gente, às vezes, não é treinado na nossa formação médica de perguntar as coisas para o paciente. Em algumas situações, né? Mas daí espera o paciente fazer a queixa. Então, o que a regenerativa, a ginecologia trouxe para nós? Você perguntar como está seu hábito urinário, como está, se perde xixi. Às vezes elas dizem que não, depende assim, doutora, sim, se eu tossir, espirrar, escapa um pouquinho de xixi. Então, às vezes, muitas mulheres deixam de notificar isso nas suas consultas e vão notificar quando já está mais agravado, quando está mais severo, daí já tem indicação cirúrgica. Então, tem vários benefícios de tratamento não cirúrgico, quando é em grau leve e moderado. Então, é muito importante as mulheres entenderem que perder urina não é normal. Acontece com frequência, mas não é normal. Não é normal. Vamos bate-bola bem rapidinho para a gente poder trazer à tona tudo que foi abordado aqui no episódio de hoje, doutora? Sim. Vamos lá? Preparada? Preparada, vamos lá. Um mito sobre a menopausa. Reposição hormonal causa câncer de mama. O melhor conselho para a saúde íntima da mulher, doutora? Cuidar bem da escolha dos seus produtos de higiene, sabonete íntimo. E, se puder, se estiver acessível, fazer, sim, estímulo de colágeno na região íntima, com o que o seu médico indicar. Perfeito. Estética íntima, luxo ou necessidade? Necessidade. Eu também acho. Fios de PDO ou laser íntimo? Que aperto. Eu acho que ainda é o laser íntimo. Laser íntimo? Ainda.
for fazer uma escolha entre os dois, uma mudança simples que pode melhorar a qualidade de vida da mulher. Gerenciar a sua vida. Eu acho que aí, dentro do gerenciamento, a gente inclui a questão do estresse, né? A vida não vai acabar amanhã, então vamos, né, no seu tempo. Dedicar ao sono, noite de sono é importantíssimo para a gente renovar nossas energias e conviver com família, amigos, né? Com Eu acho que certeza. Eu acho que tem tantas formas de se organizar, né, doutora? É você escolher viver bem. É você mudar alguns hábitos, né, que vão refletir lá na frente. Eu falo que a gente só se arrepende de não ter feito escolhas certas quando vem a doença. Isso, bem isso. A gente fala por quê, né? Por que que eu fiz assim? Por que que eu, nesse momento da minha vida em que eu poderia ter gerenciado melhor o meu dia, as minhas atividades, por que que eu fiz isso comigo? Então, eu acho que o momento de doença, muitas vezes, leva todos nós a uma certa reflexão sobre o que fizemos Bem isso. do nosso corpo, né? O Bem que isso. fizemos com o nosso corpo. É. O que você acha que ainda falta evoluir na ginecologia integrativa? Eu acho que já evoluiu demais. Evoluiu Mas o que ainda demais. falta evoluir, do seu ponto de vista? Nossa, Paulo, tem tanta coisa ainda, eu acho, né? Mas talvez a compreensão de toda a sociedade médica dessa medicina integrativa, né? Eu acho que se pudermos ter mais médicos, Empenhados. acesso, eu acho que a gente consegue oferecer mais para as pacientes. Você acha que ainda há uma resistência ainda por parte dos médicos? Tem resistência, tem o comodismo, né? Então, assim, e talvez até a nível de saúde pública, assim, é difícil de um médico atuar como integrativo lá. As coisas ainda são, as pacientes falam, doutora, mas tudo é muito tão caro, né? Então, quem sabe um dia a gente, acho que é isso que a gente tem que evoluir. Suas pacientes tomam remédio, doutora? Poucas, poucas. Remédio e suplementação? Remédio, suplementação, é vitamina. Doutora, tudo isso de remédios, não, isso que não é remédio, isso que são vitaminas e suplementos, você não vai usar remédio. Eu falo assim, que quem não investe em suplementação, possivelmente vai gastar com medicamento. Porque a suplementação eu não vejo como um gasto, é um investimento. É um banquinho que você está fazendo ali para o seu organismo, né? Ele ter um bom funcionamento. E aquelas que chegam já doentes, ou seja, hipertensas, diabéticas, sobrepeso, assim, eu disse, ó, vamos focar e vamos tentar tirar esses medicamentos. Sim. Ou o uso de antidepressivos, né? Tem muito mulheres, assim, que usam antidepressivos, talvez nem precisariam estar usando. Às vezes era só uma deficiência de vitamina, deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, que dá sintomas semelhantes a uma depressão. Sim. É muito triste, né, doutora? A gente vê que a indústria farmacêutica, ela está aí, ela torna, ela torna os pacientes dependentes dela. Então, dificilmente você vai tomar uma medicação, principalmente com antidepressivo, e vai estar curado. Você sempre vai estar em busca de algo mais forte, mais que evidencie melhor. E é um ciclo, né? É um ciclo. Que quando você entra é muito difícil você sair. Então, claro que tem todas as suas indicações, sempre uma boa avaliação. Medicamento para dormir, então, assim, vai fazer você dormir, mas ele não vai te ajudar no processo. O que a gente passa de suplementos para dormir, eles vão ter uma ação como cofatores de outras funções do corpo para voltar a resgatar isso, né? Eu falo, se nós tivéssemos políticas voltadas para a medicina preventiva, para a medicina integrativa, nós teríamos uma sociedade muito menos doente. Nós teríamos hospitais mais vazios. Então, assim, acho que o poder público mesmo ia economizar muito, né, doutora? E a gente não está falando só de Brasil, não. Acho que não é nem questão, né? A gente não está falando de mundial. política, não, né, Paula? Eu atendo várias brasileiras que moram no exterior. E lá é mais difícil ainda essa medicina preventiva. Elas vão ao médico para tratar a doença. Elas não têm acesso a esse benefício. Então, elas recorrem às consultas online para ter essa suplementação, essa orientação de vitaminas, de uma reposição hormonal, né? Então, é no mundo todo. Vivemos aí na esperança de uma nova realidade, Sim. né? Eu defendo a medicina integrativa, a ginecologia integrativa, porque eu não só colho frutos dos benefícios que ela pode trazer para uma mulher, como também tenho pessoas à minha volta que eu incentivo, que eu, né, levo para poder buscar também, porque é o que eu falo, gente, a gente só se dá conta do que a gente fez com a gente quando a gente se depara com uma doença, ou com a gente, ou com alguém muito próximo da gente.
Então, é isso. importante a gente ter essa consciência, fazer essa virada de chave. É tempo ainda para você, mulher que está nos acompanhando. E eu falo que a medicina ela vem avançando para isso. E graças a Deus, nós temos cada vez mais profissionais empenhados em buscar, em trazer, em defender essa nova medicina. É. Doutora Fabiana, para quem está nos acompanhando nessa noite, qual recado assim, especial você deixaria nesse início de ano? Porque nós estamos no início de ano, Início de fevereiro, ano. né? É. Para quem queira definitivamente mudar de vida, fazer a grande virada, a escolha por anos de longevidade, de saúde com qualidade. Olhando para aquela câmera ali. Eu acho que é assim, ó. Vamos olhar o que a gente foi, o que você foi até hoje, corrigir erros e buscar ajuda profissional. Seja só assistindo as nossas lives, as nossas orientações em redes sociais, ou ter acesso aos colegas que fazem essa medicina integrativa e funcional. Então, é dar o primeiro passo. Nós, médicos, estamos para orientar vocês, para mostrar o melhor caminho. A escolha de seguir, dar os passos por esse caminho será sua. Então, vale a pena. Eu tive mudanças, né? Faço isso comigo há muito tempo, então vale a pena sim, e pretendo chegar aos 100 anos correndo maratona, Paula. Ah, e a gente vai estar acompanhando. Ela foi para Nova York em 2024. Corre, né? Sempre que pode, está indo junto com o esposo, o Dr. Sim, Paulo, né? sim. Um casal aí, inspiração, e eu falo que é isso, né? A gente tem que unir forças em prol da conscientização, do acesso à informação. Doutora vim de Primavera aqui para Cuiabá para trazer informação para vocês que moram aqui no estado, para vocês de todo o Brasil, já é um grande passo, né? Ela está se doando aqui para trazer informação, para trazer o seu exemplo, né? Para quem nos acompanha aqui. E eu acho que a nossa parte está sendo feita, né, Tá sendo doutora? feita, Estamos tô caminhando fazendo. para isso. Doutora, muito obrigada pela sua Obrigada, Paula. participação. Que Muito bom. você possa estar aqui mais vezes Com certeza. nesse ano, trazendo mais informação, trazendo um pouquinho do seu conhecimento para compartilhar com todos que nos acompanham aqui nesse canal. Obrigada, viu? Obrigada, Paula. Doutora, seu Instagram, para quem queira acompanhar, antes de a gente encerrar aqui. Isso, @doutora Fabiana Berge. Doutora atende em Primavera, na Leblanc. Na Leblanc, que fica no centro, Clínica Fabiana Berge. Isso. Fabiana Berge, a clínica aí passou por uma reforma agora no final de tá ano, linda, né? Paula, tá Eu quero linda. lá conhecer. Vai, Paula. Quer dizer, quero lá visitar Visitar. para ver ela de cara nova, né? Sim. Vai Estive lá. lá já. Obrigada, Sim. viu, doutora? Parabéns. Obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só inicia aqui nesse canal, mas ela é fundamental através de você, para que ela continue viva, ativa, para que ela chegue a mais lugares. É importante que você compartilhe, que você se inscreva, que você faça com que essa informação chegue cada vez mais longe. Então, eu conto com você nessa missão e espero você aqui amanhã, a partir das 19 horas, com mais um Dr. Cash. Até lá.